que é sobre esse grande doutor. Gálatas capítulo número 5. Para guisa de introdução, nós vamos usar tão somente o verso 16. Amém? Uma palavra bastante conhecida e que nós vivemos constantemente. Nós vivemos isso todos os dias. Essa passagem, todos os dias, ela é vivida pelas nossas vidas. Todos acharam? Deus está nesse lugar, igreja. As obreiros, sentem aqui na frente em nome de Jesus. Aqueles que puderem, sentar aqui na frente, aqui assim pertinho de mim. Estou querendo sentir um calor de obreiro, de obreira. Domingo não se esqueça da nossa reunião, que será 8 horas da manhã, amém? Não faltem. Vai ter umas surpresinhas positivas e negativas. Boas para uns, ruins para outros, né? Como Deus falou no final do ano de 2022, que Ele estava ajustando as coisas. Temos algumas coisas a fazer aqui, né, concernente a um crescimento espiritual, mas precisa ajustar algumas coisas. Tem algumas pessoas que eu vou conversar em particular, né? Outras, nós vamos tratar de assuntos durante a reunião, porque o apóstolo Paulo, igreja, ele abriu igrejas em vários locais, na Ásia, em Roma, na Grécia, lá em Coríntios, né? E todas as igrejas, Paula, se eu estiver errado, me corrija, que o apóstolo Paulo abriu, ele, quando não poderia estar presente, doutrinando a igreja, ele tinha o costume de enviar cartas. Por quê? A preocupação do apóstolo Paulo é que houvesse ordem e decências nos cultos, nas cerimônias voltadas a Deus. Engana-se nós, ou enganamos-nos, pensando que nós viemos aqui para receber algo de Deus. Entende uma coisa? Deus não trabalha com providência na minha e na tua vida em culto. O culto foi feito para adorar ao Senhor. Nós que colocamos liturgias, né? Culto de doutrina, culto de família, culto de libertação, culto das maravilhas, culto dos milagres. Nada disso tem nomes diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque tudo que Deus tem para fazer em nossa vida, Ele faz na rua, em casa, onde Ele quiser, porque Ele é onipresente. Ele age onde Ele quer. Óbvio que tem textos na Bíblia, né, como aquele homem da mão mirrada, estava num canto, em um dos cultos, e Jesus chama ele para o meio, para que ele fosse curado perante a todos que ali estavam, para que visse o milagre de Jesus. Mas nós vimos também, como eu preguei a semana passada, lá em Cafarnaum, cidade onde Jesus morou durante 3 anos e 6 meses, onde ele fez o seu ministério, na casa que Jesus residia, arrombaram o telhado e puseram aquele homem lá paralítico para ser curado dentro da casa. A mulher viúva com seu filho ali, e Naém ela sai com cortejo fúnebre. Jesus cura aquele menino no caminho do cemitério. Jesus vai em Betânia, Marta e Maria já desolada, o povo todo completamente triste por causa da morte de Lázaro, 4 dias, estado avançadíssimo de decomposição. Jesus ainda chora por alguns momentos com a tristeza daquele povo e vai até o sepulcro. Era uma pedra que revolvia-se e o morto ficava lá dentro. Ele disse: rola a pedra, e curou aquele homem dentro do sepulcro. Jesus cura aquele gadareno endemoniado no meio da rua. E outras, como a filha de Jairo. Então, o cenáculo, o templo, é feito para a adoração ao Senhor. Por isso que Paulo, se não me falha a memória, fala que na casa de nosso Pai tem que ter ordem e decência, para que o culto seja um culto aprovado por Deus e não por nós. Hoje nós vimos culto aprovado pelos homens.
Se vier um grande preleitor, se vier um grande orador, se vier um grande levita, aí todo mundo aplaude numa idolatria tremenda, onde Deus não faz-se presente. Mas nós procuramos zelar, velar e zelar pelo cumprimento da palavra de Deus aqui dentro, e aqui será assim até a volta de Jesus Cristo. Quem crê, dá uma salva de palmas para Jesus. Amém? Presta bastante atenção que essa palavra é de suma e grande importância. No versículo 16 do capítulo 5, Paulo já está tratando aqui na penúltima carta aos Gálatas, ele já está tratando aqui de algo concernente a uma transformação de vida. Capítulo 1 nós vamos ler, que eu vou ter que ler algumas partes do capítulo 1, ele se apresenta e fala do seu apostolado. Capítulo 2 a seguir, ele vai falar de doutrina, e concernente a isso ele vai falar de uma transformação de vida. No capítulo 5 aqui ele vai tratar de uma luta constante que nós temos dentro de nós mesmos. E no versículo 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Amém? Esse Espírito, por isso que eu dei esta pausa para ler, é o Espírito Santo. É o mesmo que ele esteja dizendo: andai em santidade para não cumprir os devaneios da carne. Volta aí agora para o capítulo de número 1, que eu quero ler algo aqui, vou ser bem rápido, dinâmico e objetivo. Paulo aqui ele vai falar da sua conversão, da investida dos judeus legalistas, que vivia debaixo de um jugo da lei. Já falei isso aqui, vou repetir para que fique gravado em sua mente. Todas as igrejas que o apóstolo Paulo ia pregar a palavra, quando ele saía, os judaizantes e os legalistas iam e tentavam desconstruir tudo que Paulo pregou, porque eles viviam subordinados à lei, e Paulo pregava o evangelho. Apesar de Paulo ser circuncidado como criança, é uma fimose. Eu também sou circuncidado, sabia? Até nisso eu fui circuncidado quando eu era criança, uma fimosezinha. Mas porque Paulo era um cidadão de uma certa forma judeus, pais judeus. Paulo era da cidade de Tarso, mas ele morou o maior tempo da sua vida ali e conviveu com aquele povo, mas de uma forma contrária de tudo aquilo que aquele povo entendia. Ele perseguia o povo de Deus. Paulo era um perseguidor do evangelho. Aí no capítulo de número 7, quando Estevão morre apedrejado na frente do templo, vem-se o capítulo 8, onde eles expulsam todos de dentro da cidade da Judeia, exceto os apóstolos. Filipe era um diácono e também junto com os outros foi expulso. E Filipe desce para Samaria, onde ele consegue transmitir o evangelho de Cristo e ganha partes de Samaria, que depois Pedro e João vão para lá, e com imposição de mão desce o Espírito Santo. No capítulo 9, não tendo mais quem Paulo ou Tarso, Saulo, da cidade de Tarside, perseguir na Judéia, ele pede carta ao rei para ir até Damasco, para continuar a perseguição dele e a perturbação dele com o povo de Cristo. No meio do caminho ele se encontra com Jesus Cristo. Olha Moisés, que ele está discutindo há muitos anos atrás. Quando ele se encontra com Jesus Cristo no meio do caminho, Jesus disse: Saulo, em hebraico, Saulo, por que me persegue? Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Quem está falando é Jesus. Jesus leva ele para a rua chamada direita, e lá manda o profeta Ananias ir até ele, porque Jesus colocou uma cegueira nele durante 3 dias, e durante aqueles 3 dias ele foi trabalhado espiritualmente por Jesus. E quando Ananias coloca as mãos sobre a cabeça de Saulo, e ele recobre a visão, ele sai, meu amigo, com o primeiro amor. E ele entra na Judéia com sede de justiça, querendo tomar conta da igreja primitiva.
Só que lá tinha Pedro, Tiago, João e os demais. Pedro e Tiago, irmão de Jesus, eram os líderes da igreja e não aceitaram de forma alguma que Saulo tivesse uma certa autoridade naquele lugar. Aí ele vai contar um pouco disso aqui, vamos pegar para ver o que aconteceu com ele. Capítulo 1, versículo 1 de Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia, graça e paz da parte de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todo sempre. Amém. Aí ele vai começar a contar a sua história. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema ou não exista. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agora agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Ele está falando de quê? Das leis mosaicas, dos oráculos de Moisés, daquilo que o pai dele os ensinou e de tudo que ele servia, 613 leis e mais algumas coisas que pregavam a ele, ou que os pais, e na faculdade de Dr. Gamaliel, assim ele aprendeu, e ele perseguiam todos. Era isso que ele estava dizendo, dando detalhes de quem ele era. É como se fosse aqui uma pessoa pegar um microfone e dizer: eu era um usuário de droga, eu era um traficante, eu era um que passasse um crente na minha frente, eu cuspia na cara. Mas aí ele fala, mas, versículo 15, olha isso: quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela graça, favor não merecido, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Por quê? Quem o valorizou e quem chamou ele foi o próprio Jesus em Espírito, porque quando Jesus falou com o apóstolo Paulo, ele já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus. Aí no versículo 17 ele fala assim, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Ou seja, quando ele adentrou na Judéia, que ele sentiu no seu coração de tomar conta da igreja, Deus disse: não vai, ainda não é a hora. É o mesmo estado de hoje em dia, quando nós no primeiro amor, Paula,
tentamos fazer o evangelho de qualquer forma, porque a pessoa conhece um pouquinho a letra, porque a pessoa conhece um pouquinho a Bíblia, porque a pessoa conhece um pouquinho a história, porque a pessoa conhece um pouquinho o pastor, aí acha que já tem capacidade de estar com o microfone na mão pregando o que não vive. Deus pega ele e põe ele 3 anos na Arábia, sendo lá evangelizado pelo próprio Deus. Parei aonde? E não vi, 19, a nenhum outro apóstolo, senão a Tiago, irmão do Senhor, que era Jesus. Ora, acerca de que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, porque ele ficou ausente, nós vamos ver, durante 11 anos além dos 3, quer ver? Que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim, diz o apóstolo Paulo. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de que maneira algum não corresse ou não tivesse corrido em vão, mas para que o evangelho de Deus seja pregado com notoriedade. Ele lutou, ele esperou com paciência para que Deus o restaurasse, para que Deus o transformasse. Sabe por quê? Eu vou dar uma pausa aqui. Nós vimos muitos homens e mulheres, até bem conceituados, até bem com boas vontades, com bom pensamento, seguirem um evangelho de uma forma ainda precoce, e de repente cair. Nós vimos aí J.A., nós vimos aí agora És o Meu Alívio, e Deus queira que não, esta menina do deserto que eu cantei há poucos instantes, como outros e outros demais, que precocemente são lançados a uma batalha espiritual da qual não entende. Efésios capítulo 6, versículo 10, já nos adverte de quem são os nossos inimigos. As batalhas, elas são constantes, diárias e gigantescas. Aí a pessoa pensa que pregar o microfone, pregoar a palavra é algo lindo e maravilhoso. Eu tenho pena, e Deus tenha misericórdia dessa menina, coitada, que fica fazendo analogia de celulares e outras coisas aí que eu não sei nem o nome dela, enganando, não lê nem a Bíblia, não tem amparo bíblico e nem uma sustentabilidade espiritual para combater o mal com um bom combate, como o apóstolo Paulo guardava e combatia. Não é de qualquer forma, igreja. Não é de qualquer jeito, não é eu abrir um quadrado, pôr uma placa lá na frente, colocar qualquer pessoa aqui em cima, encher a igreja de pessoas, pegar uma Bíblia, como eu vi um rapaz hoje, ler uma passagem, fechou aqui, começou a rodopiar dentro da igreja, e não existe fundamento bíblico nisso. Olha o que Deus fez com um homem letrado, 9 idiomas, poliglota, estudou na faculdade de Dr. Gamaliel, conhecia 603 leis, o oráculo debaixo do braço, um homem que conhecia de tudo, mas Deus ainda não estava com ele, por isso ele não estava preparado para fazer as boas obras, ou trazer as boas novas. Por isso que você vê muitos homens aí que você diz: rapaz, um jovem ali pregava a palavra, está ali fumando maconha, está ali cheirando cocaína. Eu conheço um que já virou homossexual, que inclusive já pregou lá na igreja. Por quê? Não é assim, você não sabe a carga que é derramada sobre nós. E nós vamos ver daqui a pouco, em cima do assunto que eu abordei. Eu só estou dando aqui alguma ilustração da vida do apóstolo Paulo, para você entender um pouco. Se lembra, Moisés, que nós discutimos sobre isso? 14 anos, um homem estudado, letrado, poliglota,
14 anos Deus preparando o apóstolo Paulo. 14 anos sendo administrado espiritualmente, porque teologicamente, intelectualmente, ele já era formado. Mas tem que ter uma cobertura espiritual. Tem que ter um ID do Senhor. Você vê que isso é tão importante que Jesus morreu, e ao terceiro dia, no dia de Páscoa, ele ressuscitou, e já poderia ter subido na Paula, mas ele fez o quê? Ficou 40 dias com os discípulos, instruindo eles e derramando sobre eles unção, bênção, sem medidas, para que eles tivessem um amparo espiritual, para que não fizessem de qualquer jeito. Então o apóstolo Paulo entendeu, não saiu de lá de bico. E aí no versículo número 3, não é isso? Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão de quê? Da lei. Ou seja, nós somos vigiados 24 horas por dia. Não é de qualquer assento, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Todos os dias de sexta-feira eu saio daqui com dor de cabeça e ânsias de vômito. Porque nós não podemos ver a luta que está nas hóstias celestial, como está lá em Efésios capítulo 6, né? A luta começa primeiro aqui nas hóstias celestial, no lugar espiritual que nós não vimos, e depois desce para um plano natural. Então ele foi tratado, ele foi alimentado. Jesus passou quantos dias em cima do monte? 40 dias. 40 dias Jesus passou em cima do monte, depois de ele ser batizado. Por quê? E para quê? Como homem, sendo alimentado por Deus, mesmo ele sendo filho de Deus, recebendo a unção, recebendo de Deus algo que a terra, algo que a teologia, algo que a exegese, algo que a homilética, algo que nada disso pode trazer. Abrir igreja é fácil, gente. Enganar o povo é mais fácil ainda. Ludibriar o povo é muito mais fácil, porque o próprio Jesus já dizia lá no livro de Mateus: acautelai-vos dos falsos homens. Mas ainda assim tem pessoas que deixam se enganar. Vimos coisas estúpidas na igreja, um cara com a bola dentro da igreja na África e diz que é a unção da bola, e vem para cá, e daqui a pouco a pessoa cai lá e diz que foi derrubado pelo Espírito Santo, quando é o outro, enche a boca de água. Pelo amor de Deus, as bactérias, os dentes podres, as cáries, enche a boca de água, aí você vem de lá para cá e passa a unção, abre a boca e recebe uma cuspida dentro da boca, dizendo que é unção. No mínimo, dos mínimos, eles vão fazer alusão a isso aí, a Jesus ter cuspido no chão uma única vez e passar no olho daquele cego. Mas há uma distante diferença. Fora as outras, efeito dominó, tira o paletó e... Nada disso é unção, nada disso é cobertura espiritual, nada disso é fundamentalizado na Bíblia. Mas até hoje acontece. O outro com espírito de Homem-Aranha, subindo na pilastra e cortando o laço, e subindo e pegando a cadeira da igreja e saindo, e pegando e sai, puxando a mulher dos outros para lá e para cá. A mulher cai com as pernas para cima, mostrando as partes íntimas. Aonde Jesus está nesse negócio? Me mostre, pelo amor de Deus. Eu não vou dizer nem de Malaquias até Gênesis, mas me mostre de Mateus até Apocalipse. Paulo ficou como? Recluso. Quando disse que ninguém conhecia ele, ele ficou recluso durante 3 anos na Arábia, mais 11 anos em Tarso, sem ninguém, no anonimato.
Mas quando ele sai de lá, meu amigo, aí a coisa muda de figura, porque foi soprado sobre ele o Espírito da verdade, o Espírito da unção de Deus. Aí no capítulo 5, vem comigo, Paulo já instruído, Paulo já preparado, Paulo já tinha feito milagres, Paulo já tinha, e todas as igrejas que ele ia, ele preparava ali donativo, para que da igreja que ele estava, para que ele fosse, levasse donativo e coisa dessa natureza. Igreja não é isso tudo que nós estamos vendo aí, gente, pelo amor de Deus, abram seus olhos. A Bíblia diz que quando nós chegarmos ao ponto de sermos amados pelo mundo, é porque nós estamos fazendo tudo contrário de Deus. Aquele que se associa ao mundo torna-se inimigo de Deus. Aí o apóstolo Paulo vem no capítulo 2 doutrinando a igreja, chamando a igreja para o conserto. No capítulo 3 ele continua trazendo a lei, né? E falando sobre o evangelho. No capítulo 4 ele traz o evangelho e incita-nos da lei e fala que nós, isenta-nos, perdão, da lei. No capítulo 5, no versículo 1, ele traz exortação a conservar a liberdade cristã. O que é isso, pastor? Não viver segundo o jugo da lei. Por que a lei fazia? Matava. Porque você pecava durante o curso do ano, que não eram os mesmos 365 dias daqui, os mesmos 12 meses, e depois que você pegava um animal limpo, puro, ia lá e apresentava no sacerdócio e limpava, purificava todo o seu pecado. Só que Jesus veio e mudou tudo isso. E eles queriam viver embasado nisso porque trazia recursos financeiros. Segundo alguns historiadores, o que é que eles faziam? Iam para o templo, colocavam a mesa cambial do lado do templo, do lado do pátio. Aí vinham pessoas com animais, muitas vezes de longe, pomba, carneiro, bode, seja o que for. Aí o que acontecia? Juntou os fazendeiros, os doleiros da época, os empresários. Aí o que acontecia? O sacerdote que avaliava os animais, eles diziam: esse animal não presta. E o que acontecia? A pessoa ia voltar para sua casa para pegar outro? Não. Tem ali um fazendeiro que está vendendo ali um carneirozinho, uma pombinha, uma rolinha, compra na mão dele. Só que para comprar, você estava num país diferente, tinha que trocar o denário, a dracma, por um tretadracma, que era a moeda de valor da época, e aí sim você poderia comprar aquele animal e aí apresentar. Quando Jesus chega, que Jesus muda todo esse paradigma, quebra esse paradigma, Jesus é perseguido. O apóstolo Paulo, ele dá sequência àquilo que Jesus fez. Ele traz a vida de Jesus, ou ele, melhor dizendo, coloca a vida de Jesus sobre ele. E o que acontece? No capítulo de número 5, versículo 16, ele vem falar das obras da carne, que são pecaminosas, e o fruto do Espírito. A gente conhece a árvore pelos... Se você for um obreiro, que o pastor o tempo todo está reclamando com você, que o pastor o tempo todo está puxando sua orelha, entregue o cargo. Seus frutos não estão sendo frutos dignos de um obreiro. Porque as árvores, nós conhecemos elas pelo fruto. Então no versículo 5, capítulo 16, espírito ou carne? Como é que nós estamos vivendo? É uma pergunta retórica, não precisa você responder, que você sabe da sua vida. Ele diz assim, digo porém, andei em espírito ou em santidade ou no Espírito Santo, e não cumprireis a concupiscência da carne. Por quê? A carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Olha o poder maléfico que há em nossa carne, a ponto de o Espírito Santo o tempo todo lutar contra ela. Mas que carne é essa? É a carne podrificada depois da nossa morte? Não, são os nossos deleites, os nossos desejos,
as nossas presunções, as nossas soberbas. Ele diz, porque o espírito luta contra a carne e o espírito contra a carne, e esses se opõem-se um para com o outro, para que não façais o que queres. O apóstolo Paulo dizia, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero me pego direto fazendo. A carne é fraca, igreja. A carne tricotômica, corpo, alma e espírito. Já falei sobre isso aqui, vou repetir de novo. 4 níveis. Nível físico, que é o nível das nossas intenções, quando olhamos para uma mulher, ou olhamos para alguma coisa que atrai a nossa visão. O nível emocional, que é o nível da paixão, do coração. O nível da inteligência, que é o intelectual. E o nível da espiritualidade. Nós vimos isso lá em Gênesis, se não me falha a memória, quando Jacó ou Jacó sai da presença de Esaú e ele põe uma pedra sobre a sua cabeça e tem um sonho que um malar sobe e desce no lugar que ele está e sobe para o céu de uma porta, e quem estava lá na porta era o próprio Deus, e dizendo tudo o que iria acontecer na vida de Jacó. Trabalhou primeiro no nível físico. Labão fez ele trabalhar 7 anos, só que ele não leu o documento direitinho e queria a Raquel porque ele se apaixonou por Raquel. E Labão pega e diz, não, aqui primeiro a gente casa mais velha, você não viu não? Olha no rodapé aí do documento. E pegou ele no nível físico, parte fraca da carne. E está lá ele, de repente, ele disse, eu vou trabalhar, eu amo Raquel. Trabalhou mais 7 anos pelo lado emocional, nível físico com Lia, transou com Lia pelo nível físico, lado emocional com Raquel. Só que o 4º filho de Jacó com Lia é de onde surgiu a geração de Jesus, de Judá, 4º filho deles dois. Depois ele vem nas malhadas, para ganharmos tempo, separa as malhadas ali, já está trabalhando no nível intelectual, ficou mais rico 10 vezes mais do que Labão. E no último nível, no 4º nível de vida, que é o nível espiritual, no Val de Jaboque, ele manda todo mundo passar e fica lá e segura o anjo. No lado espiritual, o anjo me larga, ele só te larga depois que você me abençoar. Como é seu nome? Jacó. Seu nome não será mais Jacó, será Israel. Tudo isso são coisas frágeis em nosso corpo, da parte da carne. A tricotomia, os níveis, e os sentidos. Que sentidos são, pastor? Tato, olfato, paladar, visão e audição. Em tudo isso somos vulneráveis. Ouvimos muitas vezes o que não deveríamos ouvir, vimos muitas vezes o que não deveríamos ver, falamos muitas vezes o que não deveríamos falar, cheiramos muitas vezes o que não deveríamos cheirar e comemos comida muitas vezes oferecida a demônios. Somos fracos. Então o que é que acontece? O espírito, olha o que diz, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. O que é que nós queremos aqui? Servir a Deus. O que é que nós queremos aqui? Fazer a vontade, mas nem sempre a nossa carne quer isso. Isso aqui é fraco, isso aqui é vulnerável, isso aqui é pecaminoso, isso aqui é blasfemador, isso aqui muitas vezes é para estar num lugar, mas estar em outro. Então é para nós adorarmos a Deus, mas a nossa carne quer outra coisa, a nossa carne almeja, deseja outra coisa. É por isso que há essa luta constante. Aí no versículo 18, ele dá uma dura nos judeus legalistas. O que ele fala? Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque quem é guiado pelo Espírito não dá ouvido às sentenças da lei. Porque o Espírito me isenta de fazer coisas que a lei me obriga a fazer. Porque Jesus veio e com um plano de graça levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, os nossos pecados.
não cabe mais a mim sacrificar animais para que eu venha ser perdoado por sacerdotes ou coisas dessa natureza. Jesus já te libertou, Jesus já deu a vida pela sua vida. O que basta agora é andarmos em espírito de conversão. Quem convence o homem do pecado? Quem é que vai te convencer do pecado? Eu sei que é a palavra, mas o livre-arbítrio diz que é eu e você. É você que decide. Somos nós que decidimos se queremos ou não. Então ele fala: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Estás debaixo da lei? Não está, porque vocês agora são guiados pelo Espírito. Aí ele vai falar sobre a lei e a carne no versículo, para ganharmos tempo, 19 a 21, ele diz assim, ó: porque as obras da carne, olhe para isso, a lei e a carne andam lado a lado. A lei faz com que, ou fazia com que o povo pecasse. Olha o que ele diz no versículo 19: porque as obras da carne são manifestas, ou seja, ela se manifesta através das nossas vidas, através das nossas vulnerabilidades, das nossas fraquezas. Quais são elas? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, uma pessoa impura, imunda; lascívia, uma pessoa que tem a boca ruim, que contenda, que faz coisas terríveis; idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, palavras torpes, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Igreja, isso não é brincadeira. Nós estamos ultimamente, ou nesses últimos dias, falando nisso aqui direto, acerca do espírito da morte. Quando ele vem para pegar, ele não volta de mão vazia. A Bíblia fala que há um tempo determinado, já está determinado, Paulo, o dia que nós iremos morrer. Há um tempo determinado para todas as coisas, bênção, debaixo do sol. Um tempo de nascer, olha como ele começa, ó, há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Ou seja, já está determinado. Não existe destino, não existe acaso, não existe estava no lugar errado na hora errada. Aquela criança que foi baleada com 4 anos de idade no Rio de Janeiro, ela só iria viver até 4 anos de idade. Essa situação toda que nós estamos vendo aí, que eu não vou entrar em detalhes, todas essas pessoas já tinham, mas pastor, não é que procurou, mas já estava escrito. Judas já estava preparando a morte dele, ele nem sabia, porque é um tempo determinado para isso, para a sua morte. O problema não é a morte em si, o problema é a alma fora de si, porque a alma fora do seu corpo, sem o espírito, não tem mais seu controle. Seus sentimentos, as suas intenções, as suas decisões viram anátema. Não tem mais controle no corpo, porque não tem mais corpo. Não tem mais planejamentos de coisas posteriores, porque não vai ter mais coisas posteriores da sua vontade ou da sua forma de operar, porque tudo agora está nas mãos de Deus. Porque aí você vai se apresentar num tribunal de justiça e lá a tua alma vai ser julgada. Então o apóstolo Paulo está aqui nos chamando para uma realidade de transformação de vida, como Paulo falou ali, é mudança de direção. É como eu falei hoje no Kauai, na plataforma, eu falei, nós somos como, imagina nós perdidos de uma floresta sem uma bússola, para nos guiar, né? Nos mostrando onde é que está o norte, o leste, o sul.
o Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, e aí vai. Sem uma bússola, como é que você vai ficar no meio de uma floresta? Somos nós sem Jesus em nossas vidas. Porque em uma floresta com a bússola, obviamente você vai encontrar o caminho da saída. Você vai encontrar o caminho, está entendendo? Numa floresta, Paula, com a bússola, você vai encontrar o caminho para sair daquele labirinto. E o que é que Jesus fala em João, igreja? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é sua bússola, para que quando a floresta da morte vier, você tenha um caminho designado, que é a hóstia celestial. O diabo vai perder aquela vaga que ele preparou para você lá no inferno, ele vai ter que botar outro, porque você estava com a bússola chamada Jesus dentro do teu coração, e você sabe o caminho. Dá um brado de glória a Ele, porque Ele está aqui nesta noite. É buscar a Ele em espírito e em verdade. Só que fica crente aqui com a boca aberta. Uma vez Júnior estava aqui, Juan ficou aqui, pasmos. Viu como é? Eu estou aqui, eu estou olhando fácil de gente aqui, que eu estou pregando isso aqui. Aí os sentidos da vida, alogrado aos níveis de vida, e a tricotomia, está fazendo com que eles fiquem variando em pensamento. Você está aqui falando, está assim, abrindo a boca, está pensando no que vai fazer amanhã, e não está levando isso a sério. Pensa na roupa que vai cobrir esse corpo podre. Pensa nesse cabelo duro, que é a única coisa que nem a terra quer. Pensa em pôr coisas nesses olhos que irão de sumir. Este tecido, esta pele, este tecido, este nervo, esta carne, apodrecerão. Aí passarão os céus, passarão a terra, mas a minha palavra... E o que eu estou falando aqui é palavra, ela não há de passar. Quando a morte vier, você vai se apresentar, e você tem que, em vez de comprar batom, blanche, em vez de comprar peruca, em vez de comprar vestido novo, calça nova, em vez de comprar paletó novo, compra a bússola de Jesus, para que você chegue bonito, lavado e remido na frente daquele que deu a vida no Calvário pela sua vida, porque lá é eterno. Lá tem que estar bonito de manhã, lá tem que estar bonito de noite, lá tem que estar bonito a semana, lá tem que estar bonito o mês, lá tem que estar bonito o ano, lá tem que estar bonito eternamente. E não vai precisar mais você comprar nada, e nem precisar de espelhos para ver se está apresentável, porque é Ele que te embeleza, porque Ele já desceu a beleza em mim e você com o sangue que verteu naquela cruz. Versículo 22. Espírito e vida. Diga para o irmão que está do lado, diga espírito e vida. Diga, eu desejo isso para você, Yuri. Diga a ele, eu desejo isso para você, espírito e vida. Diga, Viviane, para ele, eu desejo isso para você, espírito e vida. Diga, eu desejo isso para você, espírito e vida. Diga, eu desejo isso para você, espírito e vida. Eu desejo isso para você, espírito e vida. Enquanto te olham como um pedaço de carne, enquanto te olham como algo aproveitável, eu te olho como espírito e vida. Olha a diferença das obras da carne para os frutos de uma árvore frondosa. Mas o fruto do Espírito é amor. Qual o segundo mandamento? Qual o segundo mandamento bíblico? Qual o segundo mandamento bíblico?
é um dos adjetivos ou um dos sentidos que vão te levar até Jesus. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Tira este ódio de dentro de você, tira este rancor, esta amargura, tira essa disputa, porque isso não aprouve a Deus a te trazer nos céus, se a tua vida tiver com esse sentimento. Pastor, mas me fez mal, faça bem a ele. Pastor, mas me tratou mal, trate bem a ele. Pastor, mas me pisou, carregue ele. Pastor, mas me apedrejou, leve uma flor para ele. Porque é fruto do Espírito. O primeiro é o amor. Há quanto tempo você não ama? Eu não estou dizendo amar a quem te ama, eu estou dizendo amar a quem te odeia. Esse é o verdadeiro amor, Juan. Eu não estou dizendo amar a quem não te persegue. Quando o apóstolo Paulo estava pregando aqui, assim como Jesus, ele estava pregando para quem o perseguia, e pregando com amor. Ah, mas eu não gosto dela, eu não gosto dele, eu não me sinto bem com ela, eu não me sinto bem com ele. Então você não tem um fruto do Espírito. E o Espírito que está dizendo aqui é o Espírito Santo. Enquanto os muitos pensam que a descida do Espírito Santo é falar em línguas estranhas, ou ficar rodando dentro da igreja, os frutos. O que é fruto? É tudo aquilo que sai, né? Já que ele usa o fruto, vamos atrelar isso às árvores. Qual o fruto de uma maçandeira? Como é que chama a pé de maçã? Que eu não sei se é maçaneira. Maçã. Qual o fruto de uma bananeira? Banana. Qual o fruto de um pé de jambo? Jambo. Então qual o fruto que está saindo de você? Olha o que ele fala, o primeiro fruto da árvore. Você não já parou para pensar isso não? Ele podia usar a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, mas o primeiro que ele usa é o amor. Porque sem o amor, as outras coisas se tornam anátema. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. O amor é sofredor, é benigno. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, tudo suporta, tudo crê. Então como é que você está na igreja e você não sente amor? Eu quero te dizer que você ainda não se converteu. Eu quero dizer que você ainda não mudou. A sua árvore está seca num deserto. Sua árvore, eu não gosto de fulano não, vou passar ali, eu não gosto de lília, velho. Não quero nem conta com lília. Você acha que você foi transformado? Ou você acha que você ainda está na manifestação da carne? A carne que manifesta a maldade. Homens e mulheres, casais dentro de casa que se odeiam. Eu costumo dizer que a maioria dos casais hoje dentro da igreja, como a pastora falou aqui um dia desse, e o próprio encontro de casal, não faz mais amor, faz sexo. Apuço. Não sente mais o prazer de pegar na mulher, sabe? Como no início, pegar, palpar. Está entendendo, legal? Vigília. Sentir a coxa, sentir a batata. Não é só pensar no buraco, não. Vou ser bem taxativo. Não é ser galo, não, ou porco. É sentir o corpo, sabe? O cabelo, o pescoço, isso é amor. Sentir o desejo, tesão completo. A vontade, não tem criança aqui, eu estou falando isso por isso. A vontade de abraçar, de sentir o corpo colado no seu. Tem gente que faz sexo até com calça, abre a cleia. Isso é amor?
A mulher nem a roupa tira. Isso é amor? Levanta a saia aí. Acabou? Acabou? Se você não consegue sentir amor por outra pessoa, é porque você nunca se amou. Pare para pensar nisso agora que eu vou dizer. Principalmente aos casais. Se você não consegue sentir amor por outra pessoa, é porque você nunca se amou. Pastor, que ideia é essa? Eu só consigo me ver através de ou o reflexo da água, não é isso? Ou de um vidro. E nem sempre eu vou estar defronte disso. É mais fácil eu ver Cláudia todos os dias do que até me ver propriamente, porque eu só me vejo na hora que eu vou sair. Se você não consegue amar quem você está vendo, como é que você vai amar a si mesmo que se vê de vez em quando? Sexo por sexo? Vai aqui na Pituba, é cheio de prostituta. Paga elas. Primeiros sintomas da transformação da carne para o espírito é o amor. Mas, esse mas de preposição é terrível, não é mas de quantidade não, ele fala mas de advertência. O fruto do Espírito é amor, gozo, que é o mesmo que alegria, e aí ele vem trazendo, amor, alegria e paz. Vou falar desses três primeiros: amor, gozo e paz. Tem gente que troca amor por caridade, por afeto, por paixão. Amor é uma coisa completamente desses três sentimentos. Afeto é uma coisa, afeto você sente por qualquer pessoa. Paixão, você sente até por um amigo. Isso não vai te tornar menos homem e nem menos mulher, porque são coisas que o vento leva. Mas amor, não. Amor é diferente. Amor é sustentável. O amor é algo concreto. O amor é algo que o vento não destrói. O amor é algo que o tempo não destrói. Que a vida não consegue acabar, porque quando nós nos casamos, qual é lá uma das promessas que fazemos? Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, até que a morte, a única coisa que pode fazer com que seu amor suma em relação a outra pessoa é a morte. Aí ele diz, amor, alegria. Vamos partir para a alegria rapidinho? Há quanto tempo você não é uma pessoa alegre? Eu já disse que felicidade é uma coisa, alegria é outra coisa totalmente diferente. O que é que traz felicidade? Dinheiro, uma boa vida, porque é algo passageiro, mas você ser uma pessoa alegre, isso é de dentro para fora, é introspectivo. Não é, Paula? É você ser uma pessoa alegre. Quem te vê já conhece, para ali, fulano, já vem transmitindo alegria. Eu tive um fato desse aqui, que a pessoa era tão alegre que uma outra pessoa quase destrói o casamento dessa pessoa, porque essa pessoa quando entrava na igreja, né, Cia? Já entrava com os dentes tudo banguelo, mas entrava dando risada. A inveja foi tanta de uma outra pessoa que tentou tomar o marido dessa pessoa. Porque essa pessoa era uma pessoa alegre. Você é uma pessoa alegre ou qualquer coisa tira a sua alegria? E você se torna uma pessoa feliz. Porque toda pessoa que é feliz, em algum tempo ela vai ser, qual é o contrário de feliz? Infeliz. Tem contrário de alegre? Tem? Tem contrário de alegre? Mas de feliz tem. Se você não é uma pessoa feliz,
e perdeu tudo que você tem. Se você era feliz, você vai ser infeliz, mas a alegria é eterna, porque Ele já te deu na cruz no Calvário. Em João 3,16, porque Ele deu a tua vida, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse uma vida alegre e eterna. Aí ele diz assim, ó, depois da alegria, que é o gozo, a paz. Uma pessoa que tem paz, onde você põe a planta dos pés, a pessoa já diz, vem um pacificador ali, ó. Aquele homem ali é um homem de Deus, você já viu? Olha onde ele bota, olha como aquele cara chega, olha como, quando ele chega, olha como o clima muda, quando ela chega, olha como, você não sente um espírito de paz quando fulano, ciclano, beltrano chega? Você não sente não? Você não já teve esse sentimento? Tem pessoas que quando chega perto de você, traz uma alegria em si, e a lograda alegria traz uma paz. Sabe que paz é essa, igreja? Que paz é essa? Que paz é essa? Que paz é essa? Paz de espírito. É uma paz de espírito. Essa paz não é uma paz momentânea, que quando você está bem, está tudo bem, você está em paz, não. É uma paz de espírito. Ainda que você se irrite, você não cria cólera, porque em você está estabelecido a paz do espírito. Aí ele traz depois da paz, longanimidade. Você vai ter uma vida longa. Sabe por quê? Porque quem vive mais se irritando, quem vive mais brigando, perde momentos de viver. Vamos voltar de novo ao relacionamento? Você briga com sua mulher de dia, e naquele dia você queria namorar, que graça tem fazer amor naquela noite? Perde um dia de namoro. A longanimidade diminuiu, ficou longuinha. Fazer igual como o Ricardo falou aqui, você vai até afoito, né? Porque para o homem é uma dificuldade maior, né? Tem que estar ereto, vai até afoito, mas uma mulher sai fora, você me trata mal o dia todo, agora você quer. E tem mulher que ainda é ousada, ainda dá uma tapa assim, ó, paf! Aí o bicho morre na hora. E assim não precisava nem isso. A longanimidade ficou curtinha. Quem provocou isso? Eu estou pregando aqui para as pessoas inteligentes. Estão me entendendo, igreja? Estou pregando para ninguém burro aqui não, estou pregando para pessoas inteligentes. Para quando chegar em casa, quando chegar no lugar onde você estiver, você faça com que isso cresça, nasça em sua vida, para que aquelas outras coisas, as obras da carne, as manifestações da carne, elas sumam, se esvairem de você. Aí depois da longanimidade vem o quê? A benignidade e a bondade. Você ser benigno e bondoso. Tudo isso, igreja, faz parte do Espírito. O que é que o Espírito Santo quer de mim, de você? Que nós sejamos alegres, pacificadores, amorosos, benignos, longânimos. E aí ele fala uma das outras coisas também mais importantes: bondade e fé. Você tem que acreditar, ainda que não acreditem em você, ainda que não acreditem nas suas perspectivas, ainda que não acreditem no teu ministério, ainda que não acreditem no teu casamento, ainda que não acreditem no teu filho, ainda que não acreditem na tua possibilidade de crescer, você tem que ter fé e dizer: vai acontecer, porque o Deus que eu sirvo não é um Deus de mentira. Ainda que digam que vai dar errado, ainda que digam que vai terminar, ainda que digam que vai morrer, se for da tua vontade, acontece, eu recebo, mas ainda assim, eu creio na manifestação do teu Espírito na minha história. Aí depois ele fala sobre a mansidão, né, gente?
Gente, a gente que é brabo. Aqui tem um bocado de brabo e braba. Hein? Aqui tem um bocado de brabinho. Pastor, senhora Paula é braba. Oh, coitada. Dona Zilda, Dona Marlene são brabas. Ih, não me lembra de Vivi, não. Viviane é um poço de brabeza. Ai, outra coisinha. Ai, coisinha brabinha aqui, ai. Vamos aqui. Márcia. Oi, meu Deus. Disse que o pastor conhece as suas ovelhas. Aqui a mais calminha que tem é Carla. Tá mentindo, pastor, em cima do altar, Deus vai te derrubar. Calminhas. Neguinho vê Patrícia assim quietinha, pise no calcanhar, no tendão de Aquiles dela. Pise pra você ver. Você já viu o filme do Incrível Hulk? Você vai ver ela ficar do tamanho de Júnior. A outra ali. Não cresceu de ruim, porque Deus sabia que ia ser miserê. Né, Cia? Cia que o diga. E o último de todo, temperança. Temperança. Pessoa moderada, né, Paula? Resiliente. Calculista. Tem outra ali que tá me olhando. Não me olha não, deixa eu quieto. Ela tá olhando para eu falar dela. Deixa eu voltar antes da temperança. Deixa eu falar um pouquinho do que da mansidão. Yolanda, rua que eu diga. Não. Tá vendo ela quietinha assim? Vou voltar de novo. Já viu o filme Incrível Hulk? Ela vai ficar do tamanho de André. E o último, não menos importante do que os outros, temperança. Poxa, quando a gente conseguir, sabe, 90% disso aí que foi dito, da parte do Espírito, pô, nossa vida vai mudar pra caramba. Vão tentar tirar nossa paz, vão tentar tirar nosso amor, vão tentar tirar nossa alegria, vão tentar tirar a nossa resiliência e não vão conseguir. Vão tentar tirar o velho homem, a velha mulher de dentro e não vão conseguir, porque nós estamos tratados no Espírito. Mas é isso que eu quero dizer para o apóstolo Paulo chegar nesse QI, chegar neste ponto, ele teve que passar por um processo. E é por isso, gente, que eu te digo e vou dizer outra vez, não peguem responsabilidades se não estiverem talhados no Espírito Santo. É uma responsabilidade muito grande. Há uma luta interna dentro de todos nós, Há uma luta, sabe, dona? Como é o nome da senhora? De óculos, a esposa do seu, o nome dela? Marli? Sabe, dona Marli? Há uma luta interna, diariamente dentro de nós, todos os dias, que é a luta do Espírito contra a carne. Um opõe-se contra o outro. Mas aqui hoje, eu quero fazer oração do Espírito. Eu quero fazer oração para derramar a espiritualidade em nós. Quem quer, só quem quer receber essa oração, levanta a mão.